Olá a todos vocês que vão assistir esse vídeo. Eu vim aqui deixar meu testemunho de restauração do meu casamento, da minha família, do meu lar. E para que esse testemunho possa fortalecer vocês, assim como me fortaleceu os testemunhos que eu ouvi. Eu busquei vários testemunhos no YouTube, várias histórias de pessoas que passaram por esse processo em que eu passei e que eu não pensava que ia acabar nunca, sabe? Demorou muito, foi muito longo o processo, mas eu venci. Eu venci, estou aqui hoje para contar para vocês. Eu não posso contar detalhes porque é muito longo, é muito grande, foi muito tempo. Eu passei 9 meses separada do meu esposo. Então, esses 9 meses, quase um ano praticamente, né? Esses 9 meses é muito tempo para contar cada detalhe do que vivi. Mas vou contar o mais breve possível para vocês. As partes em que eu for lembrando também. Tem muita coisa importante, mas que às vezes eu não vou lembrar. Mas eu conheci o meu esposo em 2020. A gente namorou, eu engravidei, aí casei, estávamos morando junto, não casei na igreja, não casei no civil, só estava morando junto. Mas a gente estava vivendo junto, era um casamento, né? Para mim era um casamento, porque eu nunca tinha vivido junto com nenhum outro homem, nunca, né, tinha me ajuntado, nem me amigado, nem casado com nenhum outro homem. Foi minha primeira e única experiência. E eu acreditei e acredito até hoje que é para ser ele, que é ele, que é o único, né? Que eu vou me casar, porque sempre eu quis, sempre falei para Deus que eu queria casar uma vez só. Eu não queria casar e largar e casar com outra pessoa, eu queria casar uma vez só. Eu sempre acreditei que o casamento é único, a família é única. Até mesmo por exemplos que eu tive da minha família, né? Meus avós, minha família, sempre teve um casamento só. Então a gente morou junto, passamos um pouco tempo, alguns meses morando junto, não deu muito certo, eu me separei dele. Eu que saí de casa, porque quando a gente estava morando junto, esses poucos meses, ele me deixava dormir sozinha todas as noites, eu passava as noites sozinha, ele não ficava em casa. E quando eu estava em casa, não era assim muito né, um ambiente bom, alegre, feliz. Era um ambiente de briga, de discussão, sabe? Chato. Era um ambiente chato. Um clima chato, as conversas chatas. E aí a gente acabou separando, porque ajuntou o clima dentro de casa. Ele me deixar dormir sozinha toda noite, passar aí com os amigos e eu ficar sozinha. Eu não. Aí eu comecei a conversar com as pessoas, comecei a falar, sabe? Comecei a sair, eu não bebia. Aí eu comecei a sair durante o dia para beber. Comecei a beber, comecei a sair, comecei a beber, comecei a conversar com as pessoas, o que acontecia dentro da minha casa. Comecei a desabafar com pessoas erradas, né? Que não era do meu convívio, que não, né, que não tinha necessidade de eu falar nada da minha vida para aquelas pessoas. E aí as pessoas começaram a me dar muito conselho. Larga, larga. Ah, ele não vale nada. Ah, você não tem valor para ele. Larga ele, melhor largar. Ele só quer você como empregada, como funcionária. Só assim, sabe? Os conselhos que a pessoa dava eram só conselhos ruins. Ninguém falava,
Você tem que lutar pelo seu casamento. Isso é normal. O casamento passa por isso. A gente tem que passar, tem que aguentar, tem que suportar. Ninguém falava assim, você tem que lutar, né? Você tem que tentar resolver, tentar mudar. Ninguém falava nada disso, só falava para largar, que não prestava, que nunca ia mudar, que assim ia piorar, que não dava certo, que não tinha valor. Aí juntou as conversas das pessoas com as brigas, discussão. Aí a gente acabou separando. Não vou entrar em detalhes da separação porque teve umas conversas muito fortes que magoa e muito pesada que não compensa a gente tá repetindo, sabe? Mas foi muito ruim no dia que eu tomei essa decisão, eu separei. Passou poucos dias que eu estava separada dele. Eu comecei a sair, viajar, encontrar pessoas diferentes. Na onde eu ia, eu encontrava pessoas que não me conheciam. Mulheres mais idade, né, mais velhas, mais de idade do que eu, mais experientes. Perguntava, via eu com meu filho pequeno, né, filho meu do meu marido, e perguntava pelo pai dele, cadê o pai dele? Falava, não, não tô, estamos separados, tá na casa dele, não moro junto com ele, mas antes separou. Aí as pessoas, não acredito, nossa, por que você se separou, sabe? As pessoas mais velhas começaram a me dar conselhos. Ai, você não podia separar. Mulher, a gente tem que aguentar, a gente tem que fazer de tudo para viver junto com o nosso marido, principalmente pelo filho. A gente tem que fazer de tudo para viver junto, para ter a família. É tão bom ter marido, é tão bom ter família. Aí aquilo, umas 3 pessoas começaram a falar isso para mim. E aí aquilo eu comecei a pensar naquilo. Aí uma pessoa me falou também da minha família, falou também, né? Por que eu tinha saído de casa. Aí eu fui, falei, e ela falou, mas você não podia ter saído, né? Me deu conselho também. E eu comecei a refletir realmente, meu Deus, para que eu saí, né? Não precisava. Aí eu fui atrás dele, a gente conversou, a gente reatou no mesmo dia que eu fui atrás dele, porque ele era muito apaixonado por mim, muito, ele gostava muito de mim, ele me amava muito, e a gente voltou. No dia da nossa separação, eu e ele sofremos muito, nós choramos muito, eu e ele juntos, abraçávamos, chorávamos, sabe? Então a gente se gostava demais. E acabamos separando. Aí a gente reatou e ficamos namorando. Não voltou a morar junto. E eu queria morar junto, eu não queria namorar. Falava, se a gente estava morando junto, eu vou ficar sendo namorada. Se a gente tem um filho junto, eu vou ficar sendo namorada? Não, quero ser esposa. Quero ser namorada. Aí ficamos namorando quase 2 meses e ele não me levava para morar com ele. Dizia que ia me levar, mas ainda não levou, não levou, não levou. E foi acontecendo coisas, foi passando os dias. E aí eu falei, quer saber? No meio das coisas que foram acontecendo, problemas, aí ciúmes, briga. Falei, quer saber? Se esse homem me quisesse, ele estaria comigo. Se ele me quisesse, ele já teria me levado para morar com ele. Não estava enrolando como ele está enrolando. Quer saber? Eu vou largar de mão. Caí fora. Larguei. Fui-me embora de cidade. Mudei de cidade. Larguei tudo. E aí falei assim, seja o que Deus quiser. Senhor, o que for da sua vontade de ser meu, vai ser. Se for da sua vontade de eu e ele ficar junto, a gente vai ficar junto. Aconteça o que acontecer. E se não ficar é porque não é, né? Aí larguei de mão. Fui-me embora. Cheguei lá, começou uma guerra espiritual na minha cabeça. Eu comecei a ir para a igreja e eu queria ir para a igreja, queria, fui para a igreja, comecei a orar pela minha vida, pelos meus filhos, né? E nisso Deus começou a me incomodar para me orar por ele, que eu tinha que orar por ele, eu tinha que orar por ele. Aí as pessoas começaram
a me falar a mesma coisa. Os pastores da igreja, as pessoas da igreja começaram a falar a mesma coisa. Meus patrão, onde eu estava trabalhando, falavam que eu tinha que orar por ele. E aí eu, não vou orar por ele não, não quero orar por ele não. Eu sei que entrou o dia, saiu o dia, eu comecei a orar assim. Comecei a orar por ele. Eu comecei a orar por ele, mas não pela restauração, por ele, pela libertação dele. E então, eu pensava nele, eu sonhava com ele, eu pensava nele de dia e de noite. Ao acordar, o primeiro pensamento do dia era ele. Ao dormir, eu dormia pensando nele. Aí aquilo começou a me incomodar e eu falava, meu Deus, eu não quero lembrar dele, eu quero esquecer que ele existe, eu não quero lembrar dele. E comecei a pedir em oração, Senhor, me faz esquecer esse homem. Eu não quero ficar lembrando dele. Me ajuda, tira ele do meu coração, apaga da minha memória, faz eu esquecer esse homem. Quanto mais eu orava, mais eu lembrava. Aí o que aconteceu? Falei, Senhor, não tá certo isso, eu não aguento mais. E quanto mais eu orava para ele me esquecer, também eu esquecer ele me esquecer, mais ele me procurava. Ele não me procurava eu em si, a desculpa era do nosso filho, mas era várias vezes no dia. A pessoa separada não quer saber do filho, ver filho, falar com o filho, saber notícia do filho várias vezes no dia. Aí eu comecei a orar. Falei, quer saber? Eu não sei porque eu não consegui esquecer esse homem. Comecei a orar. Comecei a orar pela restauração do nosso casamento. Não sei de onde foi que eu tirei da minha cabeça que existia restauração. Mas eu falei que eu queria ele de volta, porque eu não conseguia esquecer. E eu lembrava cada vez mais e mais e mais. E principalmente das coisas boas, dos momentos bons da companhia e de tudo, né? Comecei a orar por essa restauração que eu nem sabia que existia. Esse processo. Nem sabia que existia. Só falei assim, vou orar, já que o pastor disse que eu tenho que orar, vou orar. E comecei a orar. Quando eu comecei a orar, tudo começou a piorar. Eu comecei a visitar a cidade onde ele morava, né? A gente morava, que era perto de onde eu estava morando. Comecei a visitar a cidade sempre, mas já com a intenção de ver ele, sabe? De saber notícia, de mostrar para ele que eu estava bem. Mesmo que eu não estava, mas eu queria mostrar. Sei que eu comecei a vir na cidade e ver, sempre quando eu chegava ele ia correndo me ver e ver nossos filhos. E chamava para nós ir passear na fazenda, e eu gostava muito, amo muito fazenda, ele queria me levar e eu ia junto com ele, e nisso a gente sempre ficava junto. Até que um dia, quando a gente se separou, eu tinha colocado ele na justiça em relação à pensão, né, a pensão do neném. Eu não contei isso no começo, estou contando agora. Aí, no decorrer desse tempo, meu advogado falou, né, que qualquer coisa eu tinha que ligar para a polícia, denunciar, fazer o boletim de ocorrência, qualquer coisa, né? E para prejudicar ele, né? Porque quando a gente estava separado, que eu botei ele na justiça, ele sempre usava que ia tomar meu filho de mim e que e não queria, sabe? Ele queria me prejudicar e prejudicar meu psicológico, ameaçando que ia tomar o neném. E eu com medo dele ter essa chance, porque ele tem uma condição financeira boa, eu ficava com medo pela condição financeira dele conseguir tomar meu filho, que eu não tinha, né, condição financeira nenhuma. E aí eu queria prejudicar ele no processo para poder ele não tomar meu filho de mim. No decorrer desses dias que eu comecei a viajar, eu falei assim, vou conversar com ele, né? Vamos conversar pra gente voltar, porque desse jeito, né? A gente criar nosso filho junto. Vou conversar com ele. Aí fui conversar com ele. Eu estava orando pela restauração, eu estava buscando em Deus
e fui conversar. Eu fui usar a minha mão, a minha força, fui botar a minha mão, fui antecipar o tempo de Deus. Isso já deu tudo errado, como diz aí nos testemunhos e em vários vídeos que a Camila Amorim grava falando: tira a sua mão, não coloca a sua mão. Eu não entendi, eu sempre estava colocando minha mão, e isso eu já estava acompanhando os vídeos da Camila, já estava tendo, né, algum reflexozinho da restauração, mas não estava entendendo que eu não podia pôr minha mão, como era pôr minha mão, não estava entendendo. Quando eu coloquei minha mão, tudo desandou, tudo deu errado, tudo bagunçou. Aí então, ele não quis voltar. Fiquei com raiva, furiosa. A mulher que estava orando, buscando em Deus, ficou irada. Estava sendo usada pelo demônio e não sabia. Eu hoje digo que eu estava sendo usada, porque não tem lógica as atitudes que eu tomei. Fiquei furiosa e falei um monte de coisa que não ia entrar em acordo com ele. Falei um monte de coisa. E ele me deu um tapa, mas um tapa de leve, sabe? Um tapinha leve, tipo um empurrão, como fosse um empurrão forte, mas foi um tapa. Aí eu fiquei frustrada, liguei pro meu advogado, ele mandou denunciar ele, ligar pra polícia, fazer um boletim de ocorrência, lá, e eu fiz tudo que meu advogado mandou para prejudicar ele no processo, para ele não tomar meu filho. Eu queria tirar o direito dele de ver o meu filho, sabe? Porque eu pensava que era o único jeito também de eu esquecer ele, era se eu me afastasse dele por completo, não tivesse contato, né? Para isso eu queria tirar o filho de perto dele também, para punir ele, para fazer ele sofrer, né? Aí denunciei ele, ele ficou furioso, furioso. Aí foi pela primeira vez, ficou sem falar comigo muitos dias, furioso. E eu deixei pra lá, desisti de orar. Não lembrei mais de Deus, não lembrei de restauração, parei de orar. O que aconteceu? Passou alguns dias, alguns meses, uns 2 meses mais ou menos, sem orar, sem buscar. Não estava buscando Deus. Eu larguei de mão, falei que Deus não existia mais, sabe? Acho que Deus não existe. Se Deus existisse, Ele não estaria deixando eu passar por isso. Por que está acontecendo isso comigo? Deus não ouviu nenhuma das minhas orações. Tantas orações que eu já fiz perdida, ficou tudo em vão, tudo perdida. Esse era meus pensamentos. Quantas madrugadas sem dormir, chorando, jejuando. Foi tudo em vão. Que Deus que nada. Não quero saber disso mais não. Essas coisas de Deus não. Aí é que Deus me incomodava. Eu ficava conversando com Deus o tempo todo e não queria saber de Deus. Eu falava, não quero saber de Deus. Mas eu ia conversar sozinha, como se eu estivesse conversando com Deus, sabe? Andando, conversando com Deus. Meu Deus, isso acontecer. Meu Deus, isso. Então, eu não conseguia, ao mesmo tempo, parar de falar, sabe? Com Deus. E Deus estava me guardando ali o tempo todo também. Nesses 2 meses, né? E eu decidi fazer o que mais? Eu decidi procurar ajuda. Quando eu decidi voltar para ele novamente, que eu decidi, né? Já que Deus não resolveu, já que, né? Assim não deu certo, eu quero voltar com ele, eu quero ele. Ele tem que voltar comigo. Vou fazer o quê? Vou procurar ajuda em outro lugar. Fui procurar ajuda numa macumbaria. Cheguei lá, a mulher falou comigo, me atendeu, me pediu dinheiro, eu dei, nada aconteceu. Passou dias e dias que ela me deu um prazo, nada aconteceu.
falou que ia devolver meu dinheiro, não devolveu e nada aconteceu. O que mais aconteceu? Falei, vou procurar uma macumbeira de verdade, que essa daqui é falsa. Não dá conta de nada não, não presta não. Procurei outra macumbeira. A outra macumbeira a outro macumbeiro era um homem, ele me pediu dinheiro. Gastei mais dinheiro, dinheiro que eu não tinha. Eu passei um bom tempo apertada sem dinheiro, gastando com macumbeiro. E nada acontecia, nada dava certo, tudo piorava. Aí é que ele se afastava de mim. Se antes ele me ligava todo dia para saber de mim, do neném, quando eu fui para macumbeira, ele passava a semana inteira sem dar notícia, sem o telefone tocar, sem ver uma mensaginha, nem um oi. Ele sumiu, desapareceu da minha vida. E aí o que eu fiz? Vou procurar outro macumbeiro, que esse aqui não tá com nada. Eu botei fé, foi nessa outra. Lá se vai eu atrás de outra, a terceira. Ah, essa daqui eu botei fé nela. Essa daqui cobra é caro. Essa daqui deve fazer o serviço mesmo, de verdade, que ela cobra caro. Aí, lá assim vai eu, né? Mais cara ainda do que os outros. Dei mais dinheiro. Não dei mais dinheiro, um pouquinho. Só dei um pouquinho. Era só uma consulta. Ela falou assim: eu vou te contar toda a vida de vocês. Tá bom. Começou a contar. Contou a vida lá, dele, a dela, da OM, que ele estava, né, se envolvendo com a OM. Contou da minha vida. Quando ela falou dele e da OM, eu me entristeci, eu chorei, eu fiquei sem chão, sem reação, sem esperança, sem nada. Eu estava no meio da rua conversando, porque eu não queria conversar em casa para minha família não saber, né? Eu estava morando com a minha mãe. Então, a macumbeira falou assim: qual eram as perguntas que eu tinha para fazer? Eu falei que eu queria saber se ele ia voltar para mim. Ela falou: eu não vou mentir, não tem chance. Ele tá feliz com ela. Ele tá dando uma segunda chance para ele, para a vida dele. Ele tá muito feliz com ela. Ele não vai voltar para você nunca. Não tem chance. Nem eu consigo fazer isso. Aí eu me entristecia. E aí eu falei assim, ela falou assim que era impossível ele voltar para mim. Aí eu posso tentar, mas eu não te garanto nada. Não te dou garantia não. Aí quanto que é? Ela falou, era muito caro, muito, 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 muito mais caro do que o dinheiro que eu já tinha perdido nos outros. Eu nunca ia conseguir juntar aquele dinheiro tão rápido. Aí tá bom, depois eu vou ver. Aí ela perguntou se eu queria, não, eu vou ver, depois eu te falo. Peguei e desliguei o telefone, quando eu desliguei o telefone, bateu na minha mente, dizendo que as palavras que ela me falou repetiu na minha mente várias vezes. É impossível ele voltar para você. Quando eu repetia aquelas palavras, vinha uma voz no meu ouvido, na minha mente, lá no íntimo, no interior da minha mente, no meu coração, e dizia: para Deus nada é impossível. É impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Falava a voz e repetia a voz, e a outra voz dizia que não tinha chance, que era impossível, e a outra voz dizia: para Deus tudo é possível. Você acredita? Aí eu falei, eu vou para minha casa, fui andando. Quando eu ia andando para minha casa, no meu interior vinha aquela pergunta: é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? E eu cheguei em casa às 6 horas da tarde. 6 horas, 6h30 mais ou menos. E é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? E eu, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Não é isso que eu quero, Senhor. E eu conversando com Deus, a mulher que não queria saber de Deus. Meu Deus, não é isso que eu quero. Senhor,
Isso é uma coisa que não tem validade, que não tem duração. A mulher diz que se ela fizer, não tem garantia. E se ele voltar, não tem tempo certo para ele continuar comigo. Eu não quero isso, não, meu Deus. Eu não quero uma pessoa comigo amarrada sem querer contra a vontade dela. Eu não quero, meu Deus, uma pessoa forçada. Não quero isso. Eu não vou ser feliz com ele desse jeito. Eu não vou ser feliz com uma pessoa sabendo que ela tá comigo assim, ele não vai me tratar bem, ele vai me tratar mal. Eu tenho certeza que eu não vou ser feliz com ele através disso. Então, meu Deus, eu não quero, Senhor, isso para minha vida. Eu quero é o que vem de ti para minha vida. Eu quero é o que vem de Deus, é o que vem de Deus, que o que vem de Deus é verdadeiro. O que vem de Deus é para sempre. O que vem de Deus é bom. Aí eu me ajoelhei, me prostrei com a boca no pó, no chão do meu quarto, e chorei, e orei, e clamei por Deus, pela misericórdia, pelo perdão. Eu pedi perdão a Deus por o meu erro, pela minha falha, pela minha boca, por tudo que aconteceu nos meses que fiquei separada da presença de Deus. Na mesma instante, Deus me agraciava. Eu sentia a presença do Espírito Santo, porque Ele falava comigo naquele dia, Ele falava comigo de dia, Ele falava comigo de noite, Ele falava comigo o tempo todo. Eu não estava buscando, mas Ele estava lá, sabe? Ele estava lá perto de mim, cuidando, zelando daquela ovelha que estava perdida. Deus não desistiu de mim. Não só pela restauração, Deus não desistiu de mim. E então, naquele dia eu pensei, aquela voz dizendo, é isso mesmo que você quer? E eu pensei, se eu não parar hoje e agora, Deus vai me cortar. Deus vai cortar a árvore que não está dando fruto. Deus vai me cortar. Era esse meu pensamento naquele dia. Que se eu tivesse continuado na macumbeira, Deus ia me tirar de cena. Deus ia me tirar minha vida. Deus ia me tirar. Então eu continuei orando e busquei a Deus e pedi perdão e me reconciliei com Deus lá mesmo dentro do meu quarto. E falei, amanhã eu vou para a igreja. Novamente, eu quero estar nos pés do Senhor. E como eu disse uma vez, e eu sempre tive isso comigo, sempre carreguei isso comigo, o que for de ser meu, vai ser meu. O que for de ser meu, vai chegar até mim, vai estar nas minhas mãos. Deus vai me entregar. E ninguém vai impedir, ninguém impedirá o agir de Deus na minha vida. E busquei, clamei, orei. Começou então. Nesse dia, eu não marquei o dia, mas eu me lembro que foi em agosto. Começou neste mês de agosto. Não, agosto, setembro, outubro, novembro. Foi em setembro, no mês de setembro. Eu comecei nesse mês de setembro um clamor toda a madrugada, 3 horas da manhã. Aí juntou eu e uma amiga minha da igreja, que Deus colocou na minha vida, nos meus caminhos, desde o dia que ela cruzou meu caminho para falar de Deus para mim, para perguntar pelo meu marido e para me dizer que eu tinha que ir para a igreja, caminhar para a igreja, que não podia desistir do meu casamento. E eu falei para ela assim, eu quero voltar a orar pelo meu esposo. E ela falou assim, eu perguntei para ela, a senhora ora comigo, a senhora vai me ajudar, porque ela me ofereceu que se eu quisesse, ela ia pagar o preço por mim, pelo meu casamento. Gente, não existe quase ninguém hoje que faz isso por você, de pagar um preço, de acordar de madrugada, de orar, de jejuar, de buscar Deus. Você não existe quase ninguém, não é poucos. Poucos querem fazer isso, sacrifício, preço por os outros. A gente faz pela gente mesmo na marra. Vamos fazer pelos outros? Minha amiga fez. Ela é uma mãe de coração para mim, porque ela tem idade de ser minha mãe.
ela foi minha mãe na fé, ela foi minha mãe para me dar conselho na hora que eu precisei. Ela é minha mãe que me dá conselho, é uma mãe. Ela começou a pagar preço comigo. Nós começamos a orar. 3 horas da manhã, nós duas acordava, ligava uma para outra, nós conversava, nós orava, nós lia a Bíblia, nós passava 1 hora, 2 horas no telefone, conversando, orando, lendo a Bíblia, falando. E começamos a ir para o monte, fomos para o monte várias vezes. Ela foi comigo uma vez, as outras vezes eu fui sozinha, mas eu ia no monte. Eu falava, eu quero ir no monte, eu vou no monte, eu quero ir no monte a semana inteira, comecei no monte. E ela começou a fazer jejum, porque eu estava já muito magra, eu já estava batida pelo tempo da separação, já tinha sofrido demais, eu já tinha ficado magra, eu estava amamentando, então tudo ajudou, eu emagreci, fiquei abaixo do peso e eu falei para ela, eu não posso fazer jejum porque eu já estou muito magra, e se eu fazer jejum eu vou ficar mais magra, eu já estava muito magra, sabe? Não tinha como eu fazer. Eu ia ficar mais, eu estava feia, debilitada já, em estado de depressão. E aí eu falei para ela que eu não ia fazer. Ela, eu vou pagar esse preço, eu vou fazer 21 dias de jejum por você. E aí nisso ela começou a batalha dela na casa dela de jejum e eu na minha, buscando, buscando, buscando. E foram 2 meses e meio de busca. De setembro, a gente começou em setembro. Outubro, novembro foi 2 meses. E dezembro, quando foi em novembro, antes de fazer, né, quando já tinha feito 2 meses, em novembro, quando a gente fez 2 meses de busca, ele me procurou, ele veio atrás de mim, ele veio ficar comigo, a gente ficou junto, foi muito bom, eu nunca mais esperava, eu tinha fé porque eu estava orando, buscando, mas eu nunca mais, pela lógica humana, né, o raciocínio, pelo pensamento, pelo ser humano, assim, próprio, nunca mais na minha vida eu pensaria aquilo, porque foi muita coisa ruim que aconteceu. Eu botei ele na justiça pela pensão, botei ele na justiça porque ele me deu esse tapa. Não foi um tapa, gente, de dizer, ele me agrediu, ele me bateu, ele me espancou. Foi um tapa como um empurrão ao mesmo tempo, sabe? Como se tivesse batido no seu braço e te empurrou. Então, foi muita coisa, foi muita turbulação. Aconteceu muito levante do inimigo nesse intervalo, coisas que não tinha. A gente ficava procurando como isso aconteceu, como aconteceu isso, coisas esquisitas aconteciam, sabe? E vinha levante de todo jeito para me desistir. Aí, assim como eu desisti da primeira vez, né? O inimigo queria que eu desistisse. E eu não desisti. Eu falei para minha amiga, eu não vou desistir. Acontece o que aconteça, não vou desistir, eu vou perseverar. E aí comecei a perseverar em oração. Quando eu comecei a buscar em Deus, gente, para vocês, irmãs, mulheres que estão aí orando pelos seus maridos, Deus usou um pregador para falar comigo. No dia que eu comecei a buscar, no dia que eu me reconciliei com Jesus no meu quarto, no dia que eu comecei a, a orar novamente, Deus me usou esse pregador e falou assim: Deus tem uma bênção para te entregar. Uma mulher que está chorando muito, sofrendo muito na vida sentimental. Olha o que Deus está mostrando aqui para você. Olha para minha mão. Eu olhei para a mão dele. Um par de alianças. Deus vai restaurar esse casamento. Deus vai restaurar o que você tem pedido. Deus vai restaurar esse homem. Deus vai restaurar. E eu tenho pressa de entregar o que Deus te diz hoje. Foi essa palavra que eu tive nesse dia. Então, tudo aquilo ia me fortalecendo. Todo dia eu me lembrava, Deus vai restaurar. Deus me disse, né? Deus me disse que vai restaurar, então vai restaurar. E as coisas começaram a acontecer.
ele tinha me bloqueado, não falava comigo no WhatsApp mais. E aí nisso tudo ele já tinha me desbloqueado, porque eu comecei ele começou a ver o agir de Deus na minha vida. Ele começou a ver o agir de Deus na minha vida. Eu comecei a mostrar para ele o agir de Deus na minha vida. E ele começou a ver a mudança, a diferença. E aí nisso ele me desbloqueou. E eu orava para ele me desbloquear. Eu orei para ele largar a OM. E aí eu estava orando para ele largar a OM. E eu orava pela OM. Todos os conselhos que a Camila dá, sigam. O processo que ela passou, eu passei. E eu digo, é verdade, é realidade. E esse processo, por mais difícil que é para a gente fazer ou aceitar, ele não tem como a gente passar pela restauração sem fazer cada passo desse que ela fala. É impossível, não tem como. Tudo isso é preciso. É preciso orar pela OM para que ela tenha uma vida abençoada. Eu, graças a Deus, orei sem ter raiva, sem ter mágoa, sem ter ódio no meu coração por ela. Graças a Deus eu não senti isso. Eu senti um pouquinho de raiva quando eu vi ela, mas dentro do meu quarto, nas minhas orações, não tinha isso. Eu queria que Deus abençoasse ela e desse um melhor caminho para ela, porque eu comecei a pensar assim: eu tenho que desejar para ela o que eu quero para mim. Então eu quero para mim o meu marido. Então Deus deu um marido para ela, deu um casamento para ela com uma pessoa lá que não tenha filhos, que não seja casado, né, para ela construir. E aí eu orei. Orei para Deus tirar a M da vida do meu esposo, orei para Deus fazer ele me desbloquear. Gente, tudo que eu orei, cada detalhe, cada coisa que eu orei, que eu pedi para Deus, Deus fez no tempo dele, não no meu. Deus fez. Eu orei tantos dias para Deus tirar o M da vida do meu marido. Deus tirou sem eu saber o dia, nem a hora, nem nada. Eu precisei perseverar. Eu queria saber da vida dele, eu queria saber se ele estava com ela, se ela estava lá na casa dele, eu queria passar lá na porta, eu queria ver, eu queria saber notícia, porque eu não tinha notícia nenhuma. Eu não saía de casa, aí eu comecei a querer passar lá na porta para ver. E aí eu usei da fé e falava assim: eu não preciso ver o que ele está fazendo, eu não preciso saber o que ela está fazendo. Eu tenho que saber que Deus está agindo. Era esse meu pensamento. Então eu não procurei saber notícia mais. Parei de querer saber notícia, por mais que eu queria saber se estava junto, se não estava. Eu entreguei nas mãos de Deus. Esse processo foi preciso. Além do deixar tirar a mão, foi preciso o deixar ir, foi preciso eu passar por esse processo de esquecer, confiar em Deus, entregar na mão de Deus e esquecer o que ele estava fazendo. Eu não esquecia ele, eu não esquecia de orar por ele, eu orava todo dia. Mas eu parei de me preocupar com a vida dele. Eu entendia naquele momento que o deixar ir e que o entregar na mão de Deus, o confiar, o deixar o Deus trabalhar era esse. E assim eu fiz. Entreguei nas mãos de Deus. Não quero saber notícia, eu sei que Deus está trabalhando, Deus está libertando, Ele não está com ela, e se tiver, mas Ele não está nem para ela. E eu orava. E no tempo de Deus, Deus tirou ela. Foi rápido. Assim como Deus prometeu que tinha pressa de me entregar, foi rápido, Deus tirou ela do caminho dele, da vida dele. Não sei nada sobre ela, nem quero saber, mas eu imagino que ela esteja muito bem. Eu estou deitada, gente, com sono, porque eu trabalho de dia e de noite. Aí eu tô gravando esse vídeo agora, já é tarde aqui. Mas é o horário que eu tenho tempo, que meu filho tá dormindo e eu não tô trabalhando, não tenho ninguém para trabalhar. Meu esposo não tá em casa hoje. Então, achei o melhor horário, melhor hora para mim fazer esse testemunho, que faz dias que é para me fazer e Deus está me cobrando. Então,
estou aqui. Passei pelo processo, deixei ir e tudo vai acontecendo rápido. Deus, eu pedi para ele me fazer ele me desbloquear, ele me desbloqueou e pedi para voltar, que eu queria voltar para dentro da minha casa. Aconteceu várias coisas, vários processos, gente, mas eu voltei com ele. Ele me trouxe, sem eu pedir, ele me trouxe para casa dele. Sabe, foi uma coisa assim que aconteceu no tempo, nos dias. Eu achava que estava demorando demais, que estava, né, muitos dias pagando preço e nada. Mas não, gente, foi muito rápido. Não foi demorado, foi rápido demais. Poucos dias, quando fez 2 meses, alguns dias depois eu já estava lá morando junto com ele. Eu já estava aqui, nem lá não, aqui morando junto com ele, trabalhando junto no nosso comércio. E aqui eu estou hoje. Meu marido me trouxe para dentro de casa. Dentro de casa não foi um mar de rosas, um mar de flores, não foi a restauração que eu imaginava. Dentro de casa continuou muita turbulação, continuou muita, sabe, ainda problema, muita coisa. Mas eu continuei orando e falando: Deus vai mudar isso, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar. Deus está abençoando. Tudo que eu pedi para Deus, Deus fez. Deus tirou quem tinha que tirar das nossas vidas. Deus abençoou. E hoje eu estou aqui no processo, gente, que o, o pós-restauração, o meu marido começou a me repudiar. Quando eu voltei para dentro de casa, ele começou a me repudiar. Não encostava em mim, não triscava o dedo em mim, não ficava comigo, não tinha relação. Foi muito difícil, muito difícil. Passei, depois da restauração, que eu voltei a morar com ele, eu passei 2 meses morando junto com ele, sem ele triscar o dedo em mim. Quando triscava o dedo em mim de noite, parece que tinha nojo de mim. Sabe, foi muito difícil, muito complicado. Mas eu estou aqui hoje. Continuei orando, continuei buscando em Deus, porque não era fácil dormir ao lado do meu marido todas as noites, dormir junto com ele, e tratar ele bem, ele me tratar bem de dia e de noite ele fugir de mim. Não foi fácil, foi muito difícil. Eu busquei muito, eu orei muito, eu comecei a pagar um preço novamente, porque eu falava: Senhor, Senhor, o Senhor não é Deus de mentira. O Senhor não é um Deus que faz as coisas pela metade. O Senhor não te pediu um casamento, não te pediu um marido. Eu pedi um marido de verdade, por completo. Eu não te pedi só um marido para viver comigo igual um irmão. Eu quero um marido que satisfaça minhas vontades e meus desejos também. E aí comecei a orar e comecei a cobrar de Deus, né? O Senhor não é um Deus que faz as coisas pela metade. As coisas do Senhor é completa, é perfeita. O Senhor não ia me dar um marido assim, que não faz nada comigo. Então, tudo aconteceu. Passou 2 meses e eu orando, buscando, pagando preço de madrugada de novo. E orando e buscando, indo para a igreja. Gente, quando eu menos esperei, eu já estava nas últimas, não aguentava mais orar e o meu marido me repudiar. Eu não aguentava mais, estava já desistindo de orar, eu já estava desistindo, eu já estava quase jogando tudo pro alto, jogando tudo fora. Eu pensava: meu Deus, eu não orei, eu não busquei tanto, eu não paguei preço tanto tempo para me chegar até aqui e viver desse jeito e nada acontecer. E eu ter que largar meu marido agora, novamente. Não foi para isso que eu busquei tanto a Deus, não foi. Aí cobrei de Deus,
Confiei em Deus, entreguei na mão de Deus. Quando eu menos esperava, no último minuto do segundo tempo, que eu pensava assim, se for para mim viver desse jeito, morando junto com uma pessoa desse jeito, que não fica comigo, que não tem intimidade comigo, eu prefiro ficar sozinha. Quando eu tava nesse último momento, tudo mudou. Não sei como foi, mas foi a mão de Deus, tudo mudou. Tudo, tudo, tudo. O homem me procurou quando eu nem estava esperando. Ficou outra pessoa, carinhoso, amoroso, maravilhoso. E eu estou orando para que ele seja meu marido fiel. E Deus, eu digo uma coisa para vocês. É uma lição que eu aprendi, que eu carrego comigo. Que eu aprendi na Bíblia, que eu aprendi nesse processo, nesse deserto. Toda oração é ouvida lá no céu. Toda oração Deus ouve. Eu aprendi uma coisa também que eu não tiro da minha cabeça mais. Que Deus nunca, gente, é um nome tão forte. Deus nunca deixa um filho seu desamparado. Então, não existe essa oração que Deus não vai atender de um filho que busca a Deus. Todos aqueles que buscar o Senhor em oração acharão, e Deus lhe atenderá ao desejo do seu coração. Isso é uma palavra verdadeira que Deus nos dá. E eu hoje posso confirmar para vocês, é verdade. Deus ouve a oração da gente, é no tempo dele. Você pensa que está demorando, mas não tá. Você pensa que está difícil, mas depois que passa, você fala, oh meu Deus, foi difícil mesmo, mas olha, graças a Deus que eu tô aqui hoje. Gente, todos os dias hoje, eu olho pro céu, eu olho aqui na área da minha casa e eu penso assim, e eu falo, obrigada, meu Deus, por que eu tô aqui hoje, obrigada. Eu olho para essa casa, para as paredes dessa casa aqui e falo, obrigada, meu Deus, obrigada que eu tô aqui hoje. Nossa, nunca pensava nem imaginar que eu ia estar aqui de novo. Obrigada se eu tô aqui, sabe? Eu agradeço a Deus que eu ainda nem acredito que eu tô lá, que eu tô aqui, né, na verdade. E agradeço a Deus hoje, todos os dias, porque tudo que eu pensava, eu ficava lá na minha casa imaginando. Nossa, eu adoro uma chuvinha, tão bom uma chuvinha. E os nossos momentos que eu tive mais meu marido, né, antes, eu ficava lembrando, sentia saudade e pensava, oh meu Deus, queria tanto estar lá mais ele, passando essa chuvinha lá junto com ele. Quando eu tô em casa, que eu vejo assim, alguma coisa que eu sei que ele gosta, eu falo, oh meu Deus, que bom que eu tô aqui hoje. E agradeço a Deus por tudo. E louvo a Deus o tempo todo. E obrigada, meu Deus, por tudo. Cada dia mais e mais. Porque Deus é maravilhoso. É tudo no tempo dele. Entenda isso. Você ora hoje. Não vai ser hoje. Não vai ser amanhã. Não vai ser daqui 2 dias. Às vezes pode ser amanhã. Mas às vezes pode ser daqui 10, 15 dias. Até um mês. Mas acontece. O que Deus prometeu acontece. As promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu digo uma coisa, que uma palavra que Deus me deu quando eu estava orando pela restauração, que o inimigo queria me fazer desistir, antes do meu marido voltar, umas 2 semanas antes. Deus me mostrou, falou comigo umas 3 ou 4 vezes. Ele falou comigo a mesma palavra, me confirmando essa mesma palavra na Bíblia, no culto na igreja. Naquele mesmo dia, Deus me mostrou a mesma palavra várias vezes no mesmo dia. E agindo Deus, quem pedirá? E eu digo para vocês hoje, irmãs, que orem e busquem pelos seus casamentos, não desista dos seus maridos. Porque se você está orando,
Deus vai agir. E agindo Deus, ninguém vai impedir o agir de Deus no seu casamento, na vida do seu marido. Por mais que você esteja vendo que o homem tá mais bruto, que o homem tá mais diferente, que tá mais mal, que tá pior, que tá, né, que ele não gosta, que ele não ama, que isso, aquilo, é enganação. O inimigo quer enganar você para você desistir. Não desista não, porque Deus está agindo. Quando as coisas pioram, Deus está agindo. Eu posso confirmar para vocês, gente. Se tá pior é porque Deus está agindo. Aconteça o que acontecer. Não desista, não pare, vá à frente, luta, busca pelo seu casamento, pelo seu marido. E Deus vai entregar. Sim, e eu falava para mim, também isso, gente, porque Deus começou a colocar na minha vida pessoas também para me ajudar, pessoas que tá separando o marido, sabe, que tá querendo largar o marido nesse processo. E eu, quando eu vejo alguém assim, falando assim, eu já corro e digo logo, não larga não, não separa não, luta pelo seu marido, vai orar, bota nos pés de Deus, confia em Deus. Se você colocar Deus no seu casamento, a história vai mudar, tudo vai ser melhor, vai ser diferente, você vai ver, bota Deus no seu casamento, sabe? Eu começo a pelejar com as pessoas. E aí nesse processo eu falo, meu Deus, se o Senhor não restaurou nem meu casamento ainda, como que eu vou dar exemplo para os outros? Como que eu vou ajudar os outros? Então tudo isso eu passei, aconteceu, eu conversei com Deus e hoje eu ajudo muitas amigas, muitas mulheres que estão largando seus esposos, que querem largar, eu ajudo elas e dou conselho. E até agora, assim, irmãs, as que passou por mim, não separou do seu marido, não. As que passou por mim estão com seu marido. Que eu dei conselho para continuar, para lutar, para buscar. Então eu digo para vocês, tenha fé em Deus. Busque, coloca Deus no seu casamento, na sua vida, que tudo muda, tudo fica diferente. É uma benção, é melhor, é um casamento melhor. E hoje eu e meu marido estamos juntos. E eu ainda estou na luta, ainda não acabou a luta, eu ainda estou na luta pelo meu casamento no religioso e no civil, porque eu quero minha certidão de casamento, eu quero ser casada de verdade. E esse dia tá próximo, gente. Desse dia chegar tá próximo. Eu sei, eu acredito, eu creio. Porque é Deus que tá no meio do negócio. É Deus que tá fazendo, é Deus que tá agindo. E eu vou casar, mesmo para concretizar esse casamento, né? Para selar mesmo, para firmar um casamento mesmo de verdade. E eu digo para vocês, busquem pelos seus maridos, pelos seus esposos, que Deus vai restaurar. Deus é a favor do casamento, Deus é a favor da família, Deus é a favor da restauração. Deus é a favor do amor. O amor vence todas as barreiras, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo ele suporta, tudo a gente corre atrás pelo amor. Então lute, 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 não desista. Se estiver brigando, não desista, não adianta querer entender. E eu hoje estou aqui deixando para vocês agora esse testemunho que lutem, que eu lutei, eu venci o repúdio. Meu marido no último momento me procurou, a gente ficou junto, continuamos ficando junto e tudo mudou e ele ficou amoroso, carinhoso, foi tudo de repente, não é só como diz um agir de Deus que a gente não consegue entender. E hoje eu e ele estamos juntos, felizes, eu amo meu esposo. E a minha luta agora é só pelo casamento concretizado na igreja, né? E no religioso. E eu agradeço a Camila pelos seus vídeos, que me ajudou muito. Todos os dias eu via vídeo, me incentivava, os testemunhos, me fortalecia. E eu agradeço por esse canal de bênção. É um canal abençoado mesmo. Eu indico sempre para minhas amigas quando estão precisando, para as pessoas que estão precisando. E é isso aí. Muito obrigada.
Obrigada por tudo, Camila, que às vezes também estava me dando um pouquinho de atenção, mesmo assim eu não fiz a mentoria porque eu, eu não optei por não fazer. Falei, eu não vou fazer não. Aí eu fiquei lutando sozinha mesmo com a minha amiga da igreja. Mas ela me ajudou muito e sempre quando eu mandava alguma caixinha de perguntas, às vezes eu mandava algum comentário, alguma coisa, sempre ela estava me respondendo, sabe? Então foi bom, atenciosa demais também. E, e é isso aí, gente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Busquem pelos seus maridos, lutem pelos seus maridos que vai dar certo, tá? Fiquem todos com Deus. Beijos.